especiais aí ao longo dos próximos dias, muitas discussões importantes, e eu quero agradecer a todo mundo que dedicou esse tempo para estar aqui com a gente. Estaremos juntos aí ao longo dos próximos dias, qualquer coisa estamos à disposição, o Museu da Diversidade Sexual também à disposição de todos vocês. Um abraço e um ótimo evento para todos. Jean? Gente, então, muito boa tarde, a Beatriz, Tony, ao Instituto Memórias, ao MDS, a todas as pessoas inscritas aqui no evento. É uma alegria encontrar todo mundo aqui. Estou muito entusiasmado com o evento deste ano. E eu volto e falo daqui a pouco, Tony, que eu não sei qual é o combinado. Pode falar agora. Bom, e o Tony me insistiu, né, pediu, me convidou, e eu super agradeço, Tony, a sua generosidade para que eu fizesse uma pequenininha fala sobre o porquê deste evento, que é uma pergunta, né, Tony, que a gente sempre escuta, né? Mas por que os LGBTs têm que ter um evento sobre as memórias deles? Por que existe essa... vocês estão excluindo outras memórias, né? Essas conversas que a gente está acostumado a ouvir, né? Então é sempre bom contextualizar um pouco do ponto de vista histórico isso, e eu como historiador de museus e historiador no campo da museologia, me vejo nesse lugar aqui com uma rápida contextualização de onde vem, como surgiu esse evento e quais são os maiores significados, né? Então, basicamente é o seguinte, quando o Tony, em 2010, decidiu que queria fazer um negócio que ele chamou de museologia LGBT, na época a sigla que vigorava nas políticas públicas era a sigla LGBT, e não a sigla LGBTQIA que vigora hoje nas políticas públicas. Então, quando ele decidiu fazer um estudo disso, foi muitas falas ele escutou dizendo que não tem como estudar isso, porque não existia bibliografia, por que haveria uma museologia só para pessoas LGBT, que história era essa? Então, era sempre apresentado para ele como um impedimento, por não existir, uma inexistência de uma epistemologia que pudesse fundamentar os estudos que ele estava propondo, que eu estava propondo. Nós estávamos ali naquele movimento dos projetos de extensão em comunidades LGBT, tentando desenvolver projetos de memória, né? E havia toda uma oposição dizendo que não existia esse tipo de... não poderia existir esse tipo de produção. E em 2013, o Tony aprova um projeto, eu como historiador, ele como museólogo, no MUF, né, o Museu de Favela, no Rio de Janeiro, onde se faz ali a primeira ação dentro de um museu aqui no Brasil, voltada à comunidade LGBT na periferia. E sai a primeira edição também, a primeira edição impressa da revista Memória LGBTQIA+. E desde aquele ponto ali, em 2013, lá na favela, no Rio de Janeiro, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, a gente já postulava que a museologia LGBT brasileira era uma museologia diretamente relacionada às comunidades nacionais, né? Não apenas aos núcleos brancos e burgueses, onde, em geral, se desenvolvem estudos de memória LGBT, mas, sobretudo, em comunidades, né? Que é o que justifica o título desse evento neste ano. E aí lá foi criada a primeira edição desse seminário, dentro da favela, com membros da favela, debatendo qual o lugar da comunidade LGBTQIA+, nas comunidades brasileiras. E desde então, esse evento, ele possui aí duas características que eu acredito que são as características principais dele. A primeira característica é que ele é um espaço de acolhimento de pessoas e de epistemologias, e de produções, de saberes que estão sendo desenvolvidos no Brasil e mundo afora. E a segunda característica é que ele é um espaço de profundo intercâmbio intelectual. Então, vamos ao primeiro aspecto que eu acho que é importante levantar, né? Por que um espaço de acolhimento em um evento acadêmico da museologia, né? Por que é necessário existir isso? Todos nós aqui sabemos que nós vivemos num país LGBT-fóbico, né? E que apresenta no seu cotidiano, nas ruas,
uma série de processos discriminatórios, mas nós também precisamos entender que dentro das universidades, dentro do pensamento científico, o pacto LGBT-fóbico é extremamente forte, resistente e durável, inabalável de algum modo, que não está sendo abalado, apesar da criminalização e tudo mais, né? Então, os aspectos que a gente vê de modo geral na academia brasileira e fora dela também, que há muita exclusão dos nossos temas, de nossas preocupações, de nossos corpos, né? Há muita censura. Eu e Tony, há pouco tivemos um lançamento de um livro censurado no Museu Brasileiro, no Museu Federal Brasileiro, tivemos negado o nosso pedido de lançamento de um livro. Isso é apenas um exemplo da censura que muitas vezes sofremos, né? Essa exclusão de corpos também se dá muito em concursos. Assim, nós vemos pessoas LGBT concorrendo a vagas públicas ou a vagas até em instituições privadas. Em relação a pessoas heterossexuais, elas também são discriminadas nesse processo seletivo, por isso que muita gente entra no armário quando vai fazer concurso, né? Se veste de hétero, põe uma postura hétero, né? Vai todo normatizado para ver se consegue um trampo, para conseguir sustento na sua própria vida, né? E a exclusão de pessoas LGBT em eventos acadêmicos, ainda existem eventos gerados exclusivamente por pessoas héteros, né, onde não há nenhuma pessoa LGBT presente, né, exclusão de pessoas LGBT nas bibliografias de estudos acadêmicos, nas bibliografias de disciplinas, nos temas de disciplinas dos cursos de museologia, dos cursos de humanas, de um modo geral. E o mais grave ainda, né, além dessa exclusão epistemológica, são as ameaças institucionais, que são reais, né? Há muitos processos de expulsão sendo empreendidos contra alunos LGBTQIA+, em universidades, de um modo geral, e nos cursos de museologia também. Há empenhos de coordenações de curso para excluir alunos de... Isso é uma loucura, né? Tu imaginar que uma coordenação de curso pode pedir a exclusão de um aluno LGBT da universidade pública, né? Vamos dizer assim. Há muitas ameaças de demissão de profissionais, ainda muita gente vive com medo de perder o emprego por ser uma pessoa LGBT e por fazer pesquisa dentro do campo LGBT. Há muitos processos administrativos, eu acompanhei foi tão surpreendente esse processo, não sei se tu te lembra, uma vez que casualmente tentaram processar todos os alunos LGBT de um curso. Tu vê, casualmente, porque a pessoa não citava o aspecto LGBT, mas ela casualmente tentava solicitar a expulsão de todos os alunos LGBTs desse curso. Enfim, uma série de boicotes que caracterizam a necessidade de existir um espaço de acolhimento. E um segundo aspecto importante, que justifica a existência desse evento, que é esse intercâmbio intelectual que ele promove, né? Então, existir temas epistemológicos gerados pelas nossas próprias comunidades, pelas nossas próprias epistemologias, a geração de uma bibliografia próxima, aí o papel importante de que todas as pessoas que vão palestrar neste evento vão publicar também na revista Memória LGBT para gerar essa bibliografia e acabar de vez com essa conversa de que não existe produção intelectual sobre o tema, e pensarmos aqui, todas nós juntas, sobre uma nova museologia, que é essa museologia LGBTQIA+, ou seja, uma museologia construída a partir de nossas epistemologias e diretamente interessada em superar o pacto LGBT-fóbico que vigora em nossa comunidade, em nossa sociedade, em nosso país e em nossa ciência, em nosso campo científico. Então, desejo a todas e todos um ótimo evento, parabenizo o Tony pela coragem de tocar adiante esse evento, é uma pessoa extremamente empenhada, a quem eu admiro demais e que está sempre comprometido com o desenvolvimento da museologia LGBTQIA+, e é isso aí, galera. Força, vamos lá, vamos nos acolher, nos tratar bem ao longo deste evento, porque não tem nada pior do que fogo amigo, né? Vamos ser amigas e nos acolher ao longo desses 3 dias de evento e produzir esse conhecimento revolucionário e transformador.
Beijos. Obrigado, Jean. Pessoal, o quinto seminário Museus, Memória e Museologia LGBTQIA+, Comunidades, é um evento virtual que ocorre desde 2015, organizado pela revista Memórias LGBTQIA+, o projeto de pesquisa Cartografia de Memórias Desobedientes da Universidade Estadual do Paraná e do grupo de pesquisa Musa Queer, da Universidade Federal de Sergipe. Sua primeira edição ocorreu no Rio de Janeiro, em parceria com o Museu de Favela, Pavãozinho e Cantagalo. A segunda foi realizada em parceria com o curso de Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais. A terceira, com o bacharelado em Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O quarto, realizado com a Universidade Lusófona. E o quinto, é realizado em parceria com o Instituto Memórias, Museu da Diversidade Sexual, que atua para a articulação da rede LGBTQIA+, de Memória e Museologia Social, em parceria com o Sistema Estadual de Museus de São Paulo, no programa Conexões Museus, São Paulo. Este evento reúne pessoas pesquisadoras, estudantes, profissionais e ativistas que querem discutir o papel dos museus e da museologia na preservação das memórias e das identidades LGBTQIA+. O seminário busca destacar a importância da museologia comunitária e da democracia na construção de narrativas que respeitem e celebrem as identidades de gênero, sexualidades e as histórias das comunidades LGBTQIA+. Durante os 3 dias de evento, realizaremos mesas de debates, apresentações de trabalhos e discussões sobre temas fundamentais, como ações comunitárias LGBTQIA+, nos museus, a importância dos espaços de memória para a superação das fobias, a diversidade de gênero e sexual e a luta contra o apagamento histórico da nossa comunidade. Um dos destaques dessa edição foi a apresentação de trabalhos, que abrimos 6 vagas. Ao todo, recebemos 55 trabalhos. Aprovamos 10, que vocês vão ver ao longo desses dias. Além disso, o evento, agora, que antes contava com 20 horas, passa a contar com 30 horas de carga horária. O seminário também vai oferecer uma oportunidade única de aprendizado e engajamento para todas as pessoas interessadas em refletir sobre o impacto dos museus na nossa sociedade. Nessa edição, são 25 pessoas convidadas, na qual quero muito agradecer a disponibilidade. Também quero agradecer à equipe do Museu da Diversidade Sexual por ter topado essa empreitada, juntamente com a sua gerente de conteúdo, Beatriz, e Maia e Wesley, que vão nos acompanhar aqui como equipe técnica, dando todo o apoio necessário para que esse evento ocorra. Esse evento, então, ele, ao longo aí de 4 meses de organização, nós também abrimos para doações. Eu quero agradecer especialmente a 57 pessoas que fizeram suas doações para nós, e ao todo arrecadamos aí R$ 511,50, o que é um valor recorde, se tratando das arrecadações que a gente recebe anualmente. Além disso, pessoal, quero refazer aqui alguns pactos com todas as pessoas presentes. O primeiro pacto é o respeito e convivência. Mesmo sendo um espaço virtual, ele é para ser um espaço seguro e acolhedor. Então, nós não vamos tolerar nenhuma manifestação LGBT-fóbica, racista, machista, capacitista ou qualquer outro tipo de comportamento discriminatório. Pessoas que violarem essa regra serão imediatamente excluídas dessa sala. Não ousem, porque vocês serão excluídos. A certificação. Para receber o certificado de participação, deve-se assistir pelo menos 75% das atividades, o que corresponde a 12 palestras que serão ofertadas nesses 3 dias. São 16, vocês devem participar de 12, para quem quiser o certificado de 30 horas. Reforçando que cada atividade contará com a sua própria lista de presença, com exceção desta abertura. Serão 16 listas ao longo do seminário. Pedimos que evite perguntas repetitivas, como: a lista já passou? Não se preocupe, gente, a lista vai passar, e não seja aquela pessoa chata que vai ficar no chat incomodando. Por favor, nós não vamos responder. A lista vai passar. Antes e depois de cada uma das mesas, serão abertos os microfones e as câmeras, justamente para que vocês possam falar com as pessoas convidadas.
ok? Então, neste momento, no momento de fala, o microfone é desligado, as câmeras são desligadas, posteriormente, tudo é ligado novamente, para que vocês possam conversar. Todas as nossas falas contam com legendas automáticas que vão ser geradas aqui pelo Google Meet. E desejo a todas as pessoas um excelente evento. Convido agora o Wesley, que fará a mediação das próximas 2 mesas. Obrigado, Jean. Obrigado, Bia. Vou tirar aqui. E o Wesley. Olá, Deixa eu pessoal. colocar aqui para todo mundo. Fixei você. Isso. Deixa eu sair agora. Liberei. Obrigado. Ótima tarde a todos, pessoal. A gente vai começar a nossa primeira ação, que se trata da palestra Museus e Ações para LGBTQIA+. E para essa mesa eu tenho 3 convidados. E primeiro é Arthur Bonfim Carmo, que é bacharel em Museologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Débora Moritz, que é curadora assistente de fotografia e co-diretora do Grupo de Trabalhos LGBTQ do Museu VIA. E também Ian Guimarães Habib, que é mestre e diretor do Museu Transgênero de História e Arte. Eu vou convidar os 3 para poder participar do nosso bate-papo e estarei dando suporte no que for necessário, tá? Sejam bem-vindos. Débora, o tempo é seu, fique à vontade para começar. Não te escutamos. Olá, boa tarde. Agora sim. Olá a todos, eu me chamo Débora, sou uma pessoa de gênero fluido, não binário, neurodivergente e uso quaisquer pronomes. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo curto, castanho escuro e grisalho, uso óculos e estou vestindo uma blusa de lã de gola rolê azul e estou usando fone de ouvido e do meu lado direito tem uma janela. Eu falo da minha casa em Londres, na Inglaterra, onde são 5 horas da tarde e está frio e escuro. Eu estou em uma terra onde um império foi construído por meio da exploração, colonização e tráfico de povos negros e indígenas. É uma honra, um prazer e uma alegria enorme participar dessa mesa ao lado do Arthur, do MEC Rio Grande do Sul e do Ian do Muta. E eu agradeço imensamente a organização do evento e ao Tony pelo convite. Muito obrigada. Agora eu vou compartilhar minha tela. Para mostrar a minha apresentação. Só um minuto, pessoal. Vocês conseguem ver? A minha fala se chama Latinx, Queer, Imigrante, Corpos Dissidentes no Museu, e uma parte dela é baseada na minha experiência de vida. Eu sou uma pessoa queer brasileira que saiu do Brasil devido à LGBTQ-fobia e outras discriminações, buscando uma vida diferente e melhor no exterior. Quando cheguei à Inglaterra, eu não tinha papéis, que é como chamamos os documentos legais que permitem que imigrantes trabalhem e vivam aqui. Eu morei em ocupações, trabalhei na rua e enfrentei um longo processo até conseguir, depois de anos, a documentação necessária e o direito de viver aqui. Hoje, eu sou curadora assistente do Victoria and Albert Museum, mais conhecido como VIA ou VNA, um dos maiores museus do mundo.
E como não há meritocracia, a minha trajetória é uma exceção, ela não é a regra. A maioria dos imigrantes latinos na Inglaterra vive e trabalha em condições precárias. Eu tive muita sorte e reconheço meus privilégios de classe no Brasil e minha branquitude. Eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês no Museu V&A, para se sentirem um pouquinho aqui em Londres, e eu vou continuar minha fala enquanto o vídeo passa. Ai, desculpa, gente, apareceu um comercial no meio. Vamos lá. O museu, o V&A, que vocês veem nesse vídeo, foi finalmente um espaço onde eu pude ser queer e viver a minha identidade de gênero e sexualidade. Foi o primeiro espaço onde saí totalmente do armário, onde apresentei minhas companheiras, usei meus pronomes, me expressei e me vesti como eu queria. No entanto, eu percebo que sempre foi mais difícil ser brasileira e imigrante do que ser LGBTQ nesse espaço. As dificuldades que eu encontrei sendo um corpo dissidente imigrante, ocupando esses espaços dentro do museu, foram maiores do que as vividas pelo meu corpo queer. Embora, devido à interseccionalidade, essas experiências sejam inseparáveis. O museu é um espaço que tradicionalmente reforça narrativas coloniais. Os museus europeus foram criados para exibir as conquistas coloniais e legitimar riquezas acumuladas por meio da exploração e da colonização. Museus históricos têm suas coleções organizadas segundo critérios eurocêntricos que determinam quais histórias são dignas de serem contadas. E, dentro desse contexto, a presença de corpos dissidentes, pessoas não ocidentais, não brancas, migrantes e queers, provoca uma ruptura no sistema museológico colonial. O desafio está em diversificar as práticas museológicas e curatoriais, e nisso é fundamental que o museu empregue, contrate pessoas de diferentes origens e permita que as experiências dessas pessoas transformem as instituições culturais. O Museu V&A foi fundado em 1852 e tem uma coleção permanente de mais de 3 milhões de objetos. Ele é um museu gratuito e a sua missão é educar e enriquecer a vida das pessoas por meio da cultura, da arte e do design, e fazer com que isso seja o mais acessível possível para o público. No V&A, nós temos um grupo de trabalho LGBTQ+, que existe há mais de 30 anos. O grupo é composto por funcionários e nós buscamos contar histórias LGBTQIA+, escondidas nas coleções e promover discussões sobre gênero e sexualidade através de pesquisa, eventos e exposições. Algumas atividades e iniciativas do grupo de trabalho LGBTQ são a pesquisa, a interpretação e a catalogação. Nós implementamos a terminologia usada no catálogo online do museu e em exposições, e catalogamos mais de 1.100 objetos relacionados à história LGBTQ nas coleções do V&A. Isso pode ser encontrado no site do museu. Nós também temos uma programação de eventos pública, onde nós organizamos eventos voltados para a comunidade LGBTQ, como tours mensais que exploram os objetos nas coleções do museu, e essas tours são feitas por voluntários e são muito populares. Nós tivemos mais de 300 pessoas já vindo em uma tour. Nós também temos um blog que se chama Out in the Museum, que é uma plataforma onde membros do grupo compartilham ideias, pesquisas, descobertas e atualizações sobre questões LGBTQ relacionadas ao museu. E o impacto dessas ações
inclusivas é visível no aumento da visibilidade, ao destacar histórias e objetos LGBT. O grupo promove a inclusão e a representação dentro do espaço museológico, desafiando as narrativas heteronormativas. E no engajamento da comunidade. As iniciativas do grupo criam oportunidades para discussões abertas sobre gênero e sexualidade, envolvendo tanto o público quanto os profissionais do museu. E, por fim, a transformação institucional. O trabalho do grupo serve como modelo de como instituições culturais podem implementar práticas inclusivas, promovendo a diversidade e a equidade em suas operações e programações. A minha reflexão é sobre como é importante reivindicar o museu como um espaço plural e em constante transformação estrutural e política. E o meu trabalho como curador no V&A faz parte de um processo maior de contestação e reconstrução das histórias e memórias de pessoas como eu, que são queer, mas também são brasileiros, são latinos e são imigrantes. Muito obrigada por me escutarem, é isso que eu tenho para falar por hoje, e se quiserem entrar em contato, deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigada, pessoal. Eu não sei quem é a próxima pessoa que fala, mas eu agradeço muito a disponibilidade de todo mundo. E é um pouco desafiador ser a primeira pessoa que fala no evento, mas estamos juntos. Não sei se já vem perguntas agora. As perguntas virão ao final, Débora. Muito obrigada. Agradecer, eu amei sua fala, e de fato, pessoal, segurem, anotem suas perguntas. Também tem um mecanismo aqui na plataforma que vocês podem fazer perguntas, tá? E ao final, então, das 3 perguntas, ao final das 3 falas, a gente vai abrir o microfone para fazer as intervenções. Eu vou convidar agora, Wesley, já estou te interrompendo, eu vou convidar agora o Ian para falar. Acho que o Ian já chegou. Senão a gente... Chegou sim, gente. Tudo bem? Oi, a fala é toda sua, Ian. Obrigado, gente. Bom, queria agradecer, então, o Seminário Museus Memória pelo convite, né, para falar no dia de hoje. Eu trouxe uma fala, inicialmente, sobre o Museu Transgênero de História e Arte, e eu queria seguir essa fala usando uma base que a gente construiu recentemente, e que, inclusive, Tony Boita também foi uma das pessoas que nos auxiliou nessa construção, que é o primeiro plano museológico do Museu Transgênero de História e Arte. Para a gente foi um orgulho ter produzido esse material, né? Foi o nosso primeiro plano museal, então, quer dizer, um documento que vai auxiliar o museu nas suas decisões estratégicas pelos próximos 5 anos, né? Então, para a gente foi muito feliz ter construído em conjunto esse plano. Mas antes de falar um pouquinho sobre o que a gente fez nesse plano, eu queria trazer um pouco para vocês o perfil institucional do museu, para que as pessoas que não conhecem ainda possam conhecer. O Museu Transgênero de História e Arte é um museu nato digital que vocês podem acessar no www.mutha.com.br. Se a produção puder me auxiliar a colar no chat, né, o site para as pessoas poderem acessar. E o nosso Instagram é o @mutha, M-U-T-H-A, Brasil, tá? Bom, essa é a arquitetura expandida do museu, porque o museu, por ser nato digital, a gente também considera as nossas mídias sociais como parte da nossa arquitetura.
E o MUT, ele é ainda o único museu trans do Brasil e é um dos únicos do mundo. Ele foi desenhado como uma obra artística e como um conjunto de tecnologias transformacionais, ou seja, continuamente em transformação, para preservação, pesquisa, fruição e produção de acervos e arquivos para a história e memória social, produção de dados e empregabilidade cultural da população corpo e gênero variante brasileira, no país que mais a extermina. Aí, bom, esse dado de extermínio é um dado do TGEU, e é um dado recente, né? A gente tem constantemente atualização desse dado no site do próprio TGEU, que é tgeu.org. Lá vocês vão acessar essa e mais alguns dados, né, da violência em relação a essa comunidade. Nós chamamos essa comunidade de corpo e gênero variante justamente porque esse termo, corpo e gênero variante, é um termo um pouco mais amplo do que o termo transgênero, né? E esse termo ele vai abrigar múltiplas vivências históricas, né, de dissidência de gênero. Então, ele é um pouco mais amplo do que transgênero, mas a gente pode pensar que não só transgênero, como transexual e outras palavras, né, elas são situadas historicamente. Então, a gente optou por trazer uma nomenclatura um pouco mais aberta, justamente para abrigar essa população e as transformações ao longo da história, né, nessa população. E também a gente quis abrigar a população intersexo, né, que na história também está extremamente próxima da população trans, e também a população indígena LGBT+, né, que são as dissidências sexo e gênero em comunidades indígenas. Então, esse é o escopo da população que o Museu Transgênero de História e Arte vai abrigar em seus acervos e arquivos. Nós temos no MUTA a ideia de produção de dados como uma ideia de que os nossos acervos, eles auxiliam, né, na produção de dados sobre a nossa comunidade, e produzir dados para a gente é extremamente uma luta política, né, porque produzindo dados a gente consegue fazer estatísticas sobre a nossa população, e pensando que a nossa população é extremamente subnotificada, né, dados da nossa população são subnotificados, por exemplo, pensando no que hoje o IBGE consegue produzir em relação a essa população. Então, a gente pensa que um espaço museal também é um espaço de produção de dados e de empregabilidade cultural, né? A população trans hoje é extremamente marginalizada, nós temos problemas aí de desemprego, por exemplo, e nos setores culturais isso não é diferente, né? Nós temos aí uma série de problemas de desemprego no próprio setor cultural. Então, o MUTA, ele vem para auxiliar a nossa população na produção de empregabilidade cultural, produção de dados e também produção de memória, né? A iniciativa do MUTA, ela é em âmbito virtual e nacional. Então, o museu, ele nasce como um museu nato digital, apesar do que hoje nós já pensamos o MUTA como um espaço híbrido, né? Nós temos acervos não somente digitais atualmente, então o museu está em expansão. Ele foi aberto há 5 anos atrás, então é um museu relativamente jovem, né? E ele é nacional, ou seja, o fato dele ser virtual e nacional, em certa medida, nos auxilia no processo de democratização de acesso, mas nós pensamos que, bom, nem toda a população tem acesso, por exemplo, à internet ou dispositivos móveis de acesso à internet para acessar o museu. Então, o nosso intuito também é ampliar os acessos da nossa população em relação à internet, por exemplo, para que possam acessar o espaço museal. E a gente pensa que o MUTA é um espaço nacional, então isso também seria um aspecto de democratização de acesso, do que, por exemplo, se a gente tivesse um museu presencial no Sudeste, né? Então, o fato dele ser digital faz com que pessoas do mundo inteiro possam acessar, que conheçam o espaço, possam acessar, né, esse espaço. E uma das nossas dificuldades tem sido exatamente como proceder em relação, por exemplo, aos cadastros do museu em relação ao IBRAM, né?
E uma das questões é, será que a gente vai precisar fazer o cadastro do museu em todos os sistemas estaduais de museu, né? Já que é um museu nacional? E como é que o IBRAM tem regulado os museus digitais? Então, a gente tem tido também bastante dificuldade em relação aos processos de institucionalização do MUTA, por conta da sua digitalidade e por conta da sua nacionalidade, né? Então, essa dificuldade de institucionalização, de burocratização, também atrapalha, em certa medida, a gente a receber fundos, e é por isso que o espaço ele não conta com nenhum tipo de incentivo governamental fixo. A gente ainda não tem uma maneira, né, da gente sobreviver aí. E a outra dificuldade, bom, o espaço ele é administrado por e pela comunidade trans, né? Então, nesse sentido, por conta dos inúmeros processos de marginalização dessa comunidade, a gente também tem tido dificuldades de institucionalização do espaço. Peço perdão, estou um pouco doente, ainda me recuperando de um coronavírus. E, bom, pela primeira vez, então, na história desse território, a população trans pode narrar e gerir em uma instituição museal a sua própria história e cultura, né? Essa história, ela é gerenciada geralmente através de codificações de acesso, por exemplo, em instituições privadas ou públicas, o que dificulta que a nossa população tenha acesso à sua própria memória, né? Então, essas codificações de acesso, aí até a pessoa descobrir como acessa uma biblioteca pública, né? Como que ela vai pesquisar nessa biblioteca pública. Então, o MUTA, ele vem auxiliando a população trans em todos esses processos, né? Que é facilitar um pouco a difusão da nossa memória. Aí, veja, nós temos... gostaria de pedir para a produção me auxiliar no meu tempo, que eu acabei esquecendo de contabilizar. Ian, pode ir. Tá. E aí eu queria falar um pouquinho sobre os nossos acervos, né, que também estão em expansão. Como eu disse, o museu é um espaço nato digital, então os seus acervos eles são digitais, nato digitais e também digitalizados. Eles atualmente estão armazenados em uma reserva técnica fragmentada, então essa é uma das nossas dificuldades atuais, né, reconstruir a nossa reserva técnica. E a gente ainda tem trabalhado nos processos de salvaguarda, né? Por conta da reserva técnica fragmentada, a gente tem tido também dificuldade nos nossos processos de salvaguarda. E a difusão do acervo, ela se dá mediante o cadastramento digital do acervo no repositório Tanacan, ficando desse modo acessível aos públicos do museu. A maior parte dos itens é hoje de acesso livre. A gente não consegue mensurar o certo, porque o nosso acervo ele ainda não foi completamente musealizado, ainda tem alguns itens ainda em processo de musealização. A gente também difunde o acervo através de pesquisas que utilizam como fonte, através de exposições e atividades com outros museus e espaços. Por exemplo, a gente fez uma exposição no Museu Gustavo Teixeira, em São Paulo. Já fizemos também uma exposição no Museu da República e no Museu da Diversidade Sexual. E hoje nós temos a grande felicidade de dizer que o MUTA também está abrindo uma exposição coletiva em parceria com o MASP, na cidade de São Paulo. Convido vocês a irem na exposição, que é uma exposição sobre histórias LGBTQIAPN+. E, além disso, nós divulgamos nosso acervo através de mídias e redes sociais. Sobre o que são, né, esses acervos? A gente tem hoje os acervos históricos e temos os acervos artísticos do próprio museu. Não que a gente separe histórico e artístico, mas o acervo histórico do museu, ele é hoje gerido por uma associação sem fins lucrativos. E o acervo artístico já não é gerido por essa associação. Então, hoje a gente tem essa divisão no museu, mas a gente considera que os acervos são híbridos, eles são históricos e artísticos, e nós temos, dentro dos acervos históricos, os acervos de pesquisa, que são dedicados a pesquisas sobre transgeneridades e também pesquisas de pessoas trans. Nós temos os acervos transcestrais, dedicados a pessoas que já nos deixaram. Nós temos o Arquivo Vivo, que é uma ferramenta de produção de memórias,
que é feita com pessoas trans vivas, né? Então, essas pessoas, elas contam a sua própria história, e no Muta, a gente também tem um diferencial, que é as pessoas podem, elas mesmas, participarem dos processos de musealização. Então, a pessoa que doa, por exemplo, uma imagem para o Muta, ela pode, ela mesma, decidir quais os metadados que serão empregados, né, no processo de musealização, por exemplo, né? Como que a imagem dela vai aparecer, dentre outras inúmeras escolhas que ela pode fazer sobre a musealização, né, do item. Além do arquivo vivo, nós temos os acervos mutantes, que ainda também são acervos em processo de construção, são acervos experimentais do próprio museu, também trabalham com ideia de ritual, né, de repertório, de patrimônio imaterial. Então, esse é um acervo também que está ainda em construção. E além desses 4 acervos, né, que estão presentes nos acervos históricos, quais são as temáticas, né, que a gente trabalha? São o envelhecimento da população trans, trabalho sexual, censura, ditadura militar brasileira, drogas, história do movimento LGBTQIAPN+, migração, questões de saúde, os próprios dados de assassinato ou de violência da nossa população, e, por exemplo, a história do transformismo, que também é muito presente nos nossos acervos. A gente tem hoje aproximadamente 400 itens, e isso para um museu com 5 anos, né, se a gente for considerar, por exemplo, que o Transology, na última pesquisa que eu tinha feito sobre ele, que é um museu trans de Londres, tinha aproximadamente 280 itens quando pesquisei. A gente pensa que 400 itens é bastante coisa, então o Muta já tem aí um processo de crescimento emblemático, né, para a quantidade também de verba que a gente tem conseguido receber para fazer as nossas atividades. E, bom, a gente hoje tem 94 itens musealizados. Então, desses 400 itens, 94 já foram feitos o processo de musealização completa. E esses itens estão disponíveis para vocês, para o público, gratuitamente, por tempo indeterminado. Então, é só vocês entrarem no ah.muta.com.br e lá vocês vão ter acesso ao nosso acervo digital. E nesse acervo digital, né, vão ter acesso aos outros itens do museu. Produção, ainda tem algum tempo? 5 minutos. Bom, aí eu queria falar um pouquinho para vocês das nossas tecnologias de produção e preservação de arquivos. Uma delas, que é uma das mais importantes para a gente, é o arquivo artístico de dados. Esse arquivo é uma tecnologia de produção como se fosse um banco de empregabilidade para a população trans, nas diversas áreas artísticas. Então, a gente tem tanto teatro quanto performance, artes plásticas, cinema, artesanato e inúmeras outras. Maquiagem, por exemplo, são áreas que o banco de empregabilidade vai mapear. Então, é muito simples para que as pessoas trans se cadastrem nesse banco de dados. No próprio site tem um formulário, através de um botão, que é um botão chamado Arquive-se. A pessoa clica nesse botão e envia suas próprias informações. Então, quer dizer, a pessoa pode ela mesma também gerenciar as informações que ela vai enviar para o museu através desse formulário, e o museu vai criar um perfil para essa pessoa em nosso site. E não só esse perfil, ele pode se cadastrar, ele pode ser consultado pelo público em processos de empregabilidade. Então, por exemplo, se vocês desejam cadastrar um designer trans numa cidade específica do Brasil, vocês podem utilizar esse banco de empregabilidade, mas o museu utiliza esse banco de empregabilidade para as próprias atividades do museu, como as suas atividades curatoriais. Então, o primeiro passo para uma pessoa ingressar no museu, para uma pessoa artista trans, por exemplo, ingressar no museu, é fazer o seu cadastro no banco, né, nesse arquivo artístico de dados, que é o nosso banco. E aí os processos curatoriais, eles vão ser também todos feitos através desse arquivo, né? Hoje nós temos 2 exposições, uma delas é Transespécie Transjardinagem. Transespécie trata de um atravessamento na ideia de espécie, né? E vai ter seres, por exemplo, mitológicos, seres que fissuram a ideia de humano não humano, por exemplo. Então, lá em Transespécie, vocês vão ver, por exemplo, seres também monstruosos, seres híbridos,
né? Como fadas, por exemplo. Então, nessa exposição Transespécie, a gente tem também inúmeras linguagens artísticas e transjardinagem, né? Que é uma outra exposição. Nós temos aí nós fizemos nela um trabalho sobre memória, tá? Então, essas duas exposições são as exposições que a gente tem, que tem diversas linguagens artísticas, e nós temos também uma exposição que foi feita do Arquivo Vivo da Bahia. Essa exposição é uma exposição em que 8 travestis do estado da Bahia, que já viveram na Bahia ou que nasceram na Bahia, elas cederam ao museu suas memórias, e nós fizemos também 8 documentários, um com cada pessoa, e também expusemos os itens de memória dessas pessoas. Então, a gente tem essas 3 exposições que estão em galeria no site do museu e que vocês podem também verificar, tá? Eu queria também indicar a leitura do nosso primeiro plano museal. Todas essas informações que eu estou dizendo para vocês, elas foram retiradas do nosso plano museológico. E no plano também a gente vai traçar algumas das dificuldades do museu, né? Algumas dos sonhos que foram mapeados através de uma consulta pública ao nosso público, né? A gente abriu a consulta pública, ela ficou aberta por um período, e nessa consulta pública a gente recebeu aí sugestões das pessoas, sonhos, né? Para o que poderia ser o museu nesses 5 anos, para o que ele vai ser nesses 5 anos. E nesse plano museal vocês podem consultar um pouco desse material, e também poderão ver um pouco do mapeamento das dificuldades do museu, né? E das nossas potências também. Então, queria indicar a leitura. Para que vocês vejam o plano museal, é só vocês entrarem no site do museu, na seção Projetos, na aba Projetos. Aí vocês vão ver lá o nosso plano museal. Bom, queria agradecer, depois a gente pode talvez abrir para perguntas e trabalhar um pouco mais desse plano aqui. Agradeço, gente. Obrigado, Ian. Lembrando, pessoal, que ao final dessa mesa, né, assim que tivermos a última fala, nós vamos abrir microfones e câmeras para que vocês possam fazer as suas perguntas, caso desejem, literalmente para as pessoas convidadas. Wesley, com você. Isso aí, gente. Agora, a última pessoa convidada é o Arthur Bonfim. Vou convidá-lo para participar da nossa reunião. Está aí, Arthur? Oi, pessoal, tudo bem? Dá para me ver? Sim, sim. Ótima tarde. Boa tarde. Opa. Será que saiu? Será? Arthur? Arthur, você está aí? Arthur? Vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que já ele aparece. Ele projetou. Oi, Arthur, nós não estamos te ouvindo. Pronto. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Estamos te vendo. Você projetou alguma coisa, mas ainda não apareceu para a gente. Eu quero usar essa tela aqui. Bem, eu sou o Arthur, boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui para comunicar sobre a exposição Ilusões e Fantasias, que ocorreu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando. Eu estou no último semestre do curso de Museologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e para falar um pouco da atividade que eu vou estar comunicando aqui hoje, é importante falar do curso, assim, porque a exposição Ilusões e Fantasias, ela surgiu principalmente de um trabalho que a gente tem que fazer para seminários de Museologia 2, que é uma cadeira que é uma carga de estágio, assim, que a gente tem que realizar dentro do curso de Museologia. E dentro das discussões realizadas, especialmente assim, dentro da museologia LGBTQIA+, dentro da questão da teoria queer, que foi trabalhada ao longo do curso em cadeiras como Museologia no Mundo Contemporâneo, eu pensei como aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um episódio
não muito tempo atrás, que foi o fechamento da exposição Queer Museum, e como isso ressoou na lógica das instituições de Porto Alegre, assim. Então, o próprio Santander Cultural, que foi o local onde a Queer Museum foi fechado, ela teve toda remodelação da própria instituição, começando, inclusive, a ter uma fiscalização quase de forma de censura no programa curatorial, começou a se cobrar a entrada dos visitantes e, de uma forma geral, trouxe esse clima de vigilância para o setor museal da região. Antes de falar dessa exposição, Ilusões Fantasias, foi uma exposição que eu realizei a curadoria em abril desse ano, de março a abril desse ano, eu participei de um edital que tinha justamente como intuito fazer a recuperação desses danos provocados pela Queer Museum, né, pela ação de censura. Então, ali em 2021, com uma renda com um edital que o Santander Cultural foi obrigado a promover, tendo em vista a censura que ocorreu na Queer Museum, a gente conseguiu realizar, junto dentro do curso de museologia da URGS, eu participei como assistente de curadoria de uma exposição chamada Negalu, uma frenesia na maldita Porto Alegre. Negalu é essa personagem, assim, que habita os meandros e o lugar dúbio da vida noturna porto-alegrense, atuou muito na vida noturna da década de 70 a 90. Ela foi, mais recentemente, tema de uma escola de carnaval daqui de Porto Alegre. Então, foi sobre a memória dessa personagem que não se definia, assim, do ponto de vista de gênero ou sexualidade. Ela só se pedia para ser chamada de Negalu, às vezes utilizava pronomes masculinos, outras vezes femininos, e não gostava das definições, assim, ela sempre, de forma muito jocosa, desviava disso. Só que a Negalu faleceu em 2005, né, e a exposição teve justamente como o viés fazer a retomada dessa memória. Bem, dito isso, essa foi uma ação de intervenções na cidade que ocorreu em 2021 com algumas tensões. Mas vindo para Ilusões Fantasias, eu percebia que dentro dos próprios museus ainda existia esse ressentimento de abordar a temática. E, é claro, um grande conservadorismo, assim. Eu mesmo presenciei dentro das instituições a temerosidade dessas questões serem colocadas dentro dos programas curatoriais, de obras, de artistas que abordassem questões queer, né? Então, com Ilusões Fantasias, a intenção era justamente testar como estava o clima até o momento no Estado, e ver se dentro das instituições eu conseguiria abertura para fazer uma exposição que o viés curatorial não seria artistas queer ou vivências queer em específico, mas seria dentro dessa temática de pensamento da teoria queer, pensar o gênero enquanto uma performance. Então, artistas ou produções que pudessem ser interpretadas dentro do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que foi onde ocorreu a exposição, como pensar artistas ou propostas que pensassem gênero enquanto performance. A partir disso, foi feito um levantamento e foram selecionadas 15 obras dentro do acervo do MAC, RS, aqui de Porto Alegre, que inclusive estão disponíveis no Tainacan deles, na aba da exposição. E, olhando para esse acervo, que possui suas lacunas ainda, e para pensar um tempo mais contemporâneo, eu convidei 3 artistas do cenário local que falassem de alguma forma sobre questões queer dentro das suas poéticas, mas ainda assim dentro do viés curatorial do gênero enquanto uma performance. Esses 3 artistas foram o Alga Menegar, o Arthur Ferreira e Lai Borges. Eu vou trazer aqui uma visão da planta da exposição que eu realizei para a curadoria. Só um momentinho, que eu vou compartilhar a tela, e que a gente vai poder dar uma olhada melhor. Bem, a exposição, além de ter esse viés de ser produzido e trazer essa visibilidade para os artistas, ela também tinha um pouco da noção de, como estava dentro do curso de museologia, falar um pouco sobre questões do mundo museológico, né?
Então, como é que essas obras estão conservadas no museu, como está a memória e a documentação delas no museu, né? Então, junto com a proposta de ser realizada a exposição, eu também estou fazendo a ação de... o Tainacan do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, ele é organizado com metadados de pesquisa. Então, junto com a curadoria, logicamente, que é uma ação de pesquisa e comunicação, todas as obras da exposição vão possuir uma pesquisa com notas críticas sobre a produção desses artistas. Então, desde de uma visão sobre o trabalho, contextualização, para poder ser acessado por um público amplo, até a trajetória dos trabalhos, publicações que mencionam os trabalhos, outras exposições em que os trabalhos participaram. Aqui é uma vista, por falta de fotos melhores, eu trouxe uma vista do projeto da exposição, no SketchUp, que foi o lugar onde eu primeiro esbocei a exposição, né, para ela poder ser montada. Aqui tem o trabalho Dermodrag, Desaparecimento, da pessoa Lai Borges. Lai tem um trabalho que conversa muito com essas questões relativas à transitoriedade da performance. Dermodrag, ou Desaparecimento, é uma série de trabalhos de Lai que começa há mais de 2 anos, a partir da figura drag, que ele faz e desmonta, e monta, e desmonta, e a partir da desmontagem da figura, ele vai coletando esses itens aqui na imagem não dá para ver direito, mas desde a purpurina que sai da desmontagem, até as marcas da maquiagem. Tudo isso é documentado. Eu acho muito engraçado que, se não me engano, a Cristina Freire, que é uma autora que fala sobre poéticas do processo, ela traz justamente sobre a performance e os seus vestígios, né? Não dá para a gente musealizar a performance. Ela ocorre e passou. Mas o que a gente tem como musealizar os vestígios da performance. E aqui é o trabalho do Lai e os vestígios que essa drag deixa, né? Abrindo aqui a porta de entrada, é uma galeria bem mais diminuta, assim, no MAC RS. É localizado na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Não sei se vocês conhecem, mas é uma instituição de 6 andares, a Casa de Cultura é muito grande, e o MAC RS, o Museu de Arte Contemporânea, está localizado dentro dela. Aqui, Lai foi um artista convidado. É uma pessoa transmasculina, não binária, que usa pronomes masculinos, e aqui ele foi um dos artistas convidados, mas, compondo o acervo da instituição, logo do outro lado da porta de entrada, a gente tem Imperatriz na Paisagem, né? Que é uma série de trabalhos também de performance e registro de performance de Ellie Bernardini. Ellie, artista, performer, creio que conhecida aqui por muitos, também trabalha com a ideia da presença e da performance, mas na questão dos corpos trans ocupando locais institucionalizados, como é o caso da série Imperatriz na Paisagem, onde ela traz essas vestes e é realizado essa performance, esses registros, em várias instituições culturais e de poder do país, onde o corpo dela está sendo pautado como ausência e como presença, né? Ela está fazendo o corpo dela ali presente, mas ela está denunciando a ausência de corpos como o dela, né? De corpos trans como o dela nessas instituições. Para trazer, como a curadoria se deu num acervo fechado, o caso da Ellie é muito específico, porque já está numa ideia mais contemporânea do museu, de pensar as lacunas e as aquisições. E esse é um projeto muito recente aqui no MAC RS. Mas, para trazer, como a curadoria ela não é feita só de confluências, ela também pode ser feita de ideias de embate, eu peguei desde artistas queers, que trazem essa questão da noção de gênero e performance, até como trabalhos de artistas não queers também podem falar um pouco sobre a questão da performance e do gênero, e como isso está aberto para a nossa interpretação, ou problematização, ou não. Aqui do lado, a gente tem um trabalho do Sandro K., que é um artista aqui de Porto Alegre, mas que atualmente reside em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Sandro ele trabalha com essa noção de piada ou tiração, utilizando esses objetos da infância para falar sobre conceitos maiores, né, como religiosidade, cultura pop. E esse trabalho se chama Vênus, né? E é uma instalação em cerâmicazinhas e brinquedos de plástico.
eu acho que a Vênus, aqui no começo da exposição, fala muito para a gente sobre um norte, né? Sobre o que é beleza, o que é essa questão da super consolidada, né? Da noção de gênero, do que é a mulher, né? Da figura da Vênus como a figura da mulher. Aqui tem trabalhos de escultores, o Israel Kaninsky, e o nome dele é mais complicado, deixa eu pegar aqui de novo. O Israel Kaninsky e o Corbiano Lins, do Pernambuco, que são artistas que trabalham com a questão escultórica. E o Corbiano Lins, ele traz uma questão, ele é um artista quase moderno, assim, ele produziu no contexto da modernidade do Pernambuco, com essas figuras que seriam tradicionais do sertão brasileiro. E aqui, o nome da produção dele, isso aqui, na maquete, está simulado uma coisa 3D, mas é uma escultura, né, nessas proporções. Figura de mulher. Né? Aqui próxima a Vênus, a figura da Vênus, próxima a figura da Ellie Bernardini, e o Israel Kaninsky também produz, esse aqui da figura direita, também produz muito na noção de o que seria o corpo feminino. Então, ele produz não só corpo feminino, mas ensaios do corpo sem cabeça, corpo só com a cabeça, e essas volúpias, curvas. Logo ao lado tem um trabalho de uma artista chamada Marcela Tiboni. A Tiboni, ela tem um trabalho muito engajadamente político, às vezes para falar sobre outras questões sociais, como o porte de armas no país, a violência, mas aqui a gente está falando de outro tipo de violência, né? Uma violência muito mais sobre o corpo e os marcadores do corpo dela. Eu acho que a Tiboni era muito uma obra que as pessoas miravam e iam direto no começo da exposição. Quem mais? Deixa eu trazer aqui. Aqui a gente tem a Vernico Merlato, que é uma artista também do Rio Grande do Sul. Ela atua em Caxias do Sul, que é o interior do estado. E ela tem essa série de trabalhos que ela faz em frigoríficos ou com figuras metade porco, metade mulher, que evocam esse aspecto, é fotografia, a maior parte do trabalho dela, ou montagens fotográficas, e traz uma coisa do grotesco, mas também da denúncia, muito nos meandros, assim, muito interpretativa dentro da exposição. Aqui é um trabalho também do Sandro K, que traz que aparece ali no começo da exposição, ainda os brinquedinhos dele. E eu gosto como aqui, nessa parte da exposição, vai ficando uma coisa quase antropomórfica, assim, das figuras humanas e corpos animais. Aqui um trabalho de Marcelo Chardozin, que é um artista também do museu. Chardozin foi pioneiro nas primeiras exposições com a temática queer aqui em Porto Alegre. É dele essa obra, essa intervenção sobre fotografia. E aqui a gente tem um núcleo de artistas convidados. Esses trabalhos, esses 3 desenhos, essa pintura, pertencem a um artista chamado Arthur Ferreira. Ele é um jovem artista, mas que produz muito com essa questão da arqueologia dos sentidos, assim, e a arqueologia muito no sentido desse mediterrâneo tradicional, das figuras greco-romanas, e como esses trabalhos, essa sexualidade, essa performance do gênero nas sociedades do Mediterrâneo antigo, ocupavam um local muito mais naturalizado, ou o que a gente pode ver o que esse prazer sentido no Mediterrâneo antigo pode ser transferido para hoje. Então, de uma forma contemporânea, fazer o resgate dessas visualidades. E aqui é um trabalho de parceria do Arthur, que tem essa poética, junto com o Alga Menegar, que trabalha com as cerâmicas. Então, eles fazem essa reinterpretação dos vasos gregos, muitos que tinham essas cenas homoeróticas, essas cenas que retratavam rituais, ou então banquetes, onde essas atividades eram muito comuns, assim, ou muito triviais. Aqui mais um trabalho do Arthur. Ele trabalha muito com a questão da figura masculina, assim. Arthur, 5 minutos. 5 minutos, tá. E, por fim, aqui, junto do trabalho do Lai, com o qual eu comecei a comunicação, tem o Otto Susbach, que trabalha muito com a questão dos resíduos, e aqui ao redor dessa boneca, dá para ver esses pregos, são pregos de borracha, e Otto é uma pessoa que se apropria muito desses resíduos
de borracha, de látex, para fazer criações e intervenções dentro do corpo. Não vou ter como prolongar muito essa questão da prática dele, mas faz a gente pensar um pouco nessas modificações corporais, nessas construções do ciborgue, como a dona Haraway propõe, e foi um pouco por aqui que eu coloquei as associações a esses trabalhos. A exposição ela ficou em cartaz um mês no MAC-RS, justamente com essa inquietação de trazer tanto artistas jovens, quanto artistas que não fazem parte do acervo do museu, e pensar as questões de gênero e performatividade. Ao fim da exposição, a Casa de Cultura fica no centro de Porto Alegre, então foram identificadas 7.182 pessoas que visitaram e assinaram o livro de visitas. Foram realizadas 2 atividades ao longo da exposição, educativas. Uma foi uma oficina de desenhos com o Arthur Ferreira, que é aquele artista ali das interpretações mediterrâneas antigas, junto com o Alga Menegar, desenhando, trazendo o público para fazer esses desenhos através de vasos antigos, e uma conversa entre a curadoria e os artistas convidados. A exposição já fechou, mas os registros dela, os artistas, as obras que participaram estão disponíveis dentro do Tainacan do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. E eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Arthur, Wesley. Obrigado, Arthur. Obrigado a todas as pessoas convidadas. Agora a gente vai abrir espaço para poder vocês fazerem perguntas. E eu peço que as pessoas levantem as mãos antes, na barrinha das opções aqui, para poder fazer a pergunta e ficar um pouco mais organizado, para todas as pessoas poderem responder.